fez isso? Por que que tu saiu do nosso time? A nossa torcida te apoiou em todos os momentos. Tu era ídolo aqui. Tu tinha história aqui. E tu foi pro outro lado. Tu pulou o muro. Tu virou a casaca. Tô falando de Luiz Figo, que jogava no meu Barcelona e foi para o Real Madrid. Mas isso não vai estar em discussão aqui. A gente até pode debater. Mas o principal é o que toca o coração de vocês, que são apaixonados por um dos clubes aqui do futebol de Porto Alegre, ou Inter ou Grêmio. E são inúmeros os casos de jogadores que jogaram no Beira-Rio e, como se nada tivesse acontecido, foram jogar no Estádio Olímpico. Ou que estavam na Azenha, idolatrados pela nação tricolor, e que foram parar no Estádio Beira-Rio. Jogaram pelos dois. Alguns até foram ídolos nos dois. Poucos, é verdade. Para a alegria de uns e desespero de outros. Muitos jogadores fizeram história tanto no Grêmio quanto no Internacional. Quem marcou nos dois? Quem decepcionou? E aqueles que pouca gente lembra. O programa de hoje é sobre os casacas, ou vira-casacas. Aqueles que jogaram por um e depois foram desfilar seu futebol no maior rival. Teve jogador, inclusive, que já estava jogando no outro clube e foi pro estádio antigo fazer tratamento. Tem essa história. Sejam bem-vindos ao Chuteira Preta número 27, Vira-Casaca. O casaca, ou vira-casaca, é um ingrato ou ele é um profissional? Eu? Ou o JP? JP. Ah, cara, pra mim... É o único identificado aqui até essa terça-feira, pelo menos. É. Pra mim é um profissional, cara. Pra mim é um profissional. Aliás, a expressão casaca eu sempre tratei muito mais pro torcedor que troca de time do que propriamente pro jogador, independente da performance dele em um dos times, né? Um viés profissional nós temos aqui. Nós temos um olhar... Eu não tenho muita convicção disso que eu tô dizendo, mas eu acho mais pra profissional do que... Tu trabalharia no Internacional? Sabe que essa pergunta me fizeram várias vezes lá no Grêmio. Tinha muito amigo meu traíra que queria me ver todinho de vermelho. Né? Esse cenário não existe aqui, né? Falando sério, bem sério. Mas até porque é diferente, né? Porque o cenário não existe do profissional de assessoria de imprensa, de clubes. Não falo só de dupla Grenal. É muito difícil um profissional de imprensa. Nós temos casos raríssimos. Do Vitor, por exemplo, que trabalhou no Grêmio antes e depois de mim. Ele que me levou para lá e quando eu saí, depois ele foi também. O Vitor foi trabalhar no Flamengo. Tem um caso do... que tenha trabalhado em outro clube alguns... mesmo não sendo rival. Tem um cara que era do São Paulo Isso, e aí foi acompanhar, não sei para qual clube ele foi. São raríssimos no Brasil. Tem que foi pra CBF. Como é que é o nome do rapaz que trabalha tem um canal de YouTube ligado ao Vasco? Fábio Azevedo. Fábio Azevedo. Fábio Azevedo é Vasco e foi assessor de imprensa do Fluminense, se eu não estou enganado. É verdade. Isso. Então, o que eu quero te dizer assim, não estou fugindo da resposta, tá? Mas faço até aqui uma espécie de desabafo. No mundo da bola, tá? Talvez a figura do jornalista, e nesse caso a gente está falando de clube, do assessor de imprensa, não existe o cenário do cara ir para outro clube. Não pela identificação, é por uma... Acho eu que não é pela identificação, né? É porque não há essa rotatividade no mercado. O Wagner foi muito bem lá na assessoria de imprensa do Juventude, mas foi demitido. O Rodrigo Caetano não vai te ligar do Atlético Mineiro te convidando para ir para lá porque ele te acha bom. Já tem outro lado do Atlético lá, Exato. torcedora. Ao contrário de outros profissionais, preparador físico, fisiologista, roda. É verdade. Mas tu entende que o jogador trocar de clube é profissional, então é isso? Só deixa eu terminar meu desabafo, porque acho que vale para nós três que somos jornalistas, porque nós ainda não conquistamos dentro do meio do futebol a ideia de que nós somos profissionais. Não conquistamos isso e acho que é uma luta em glória. Aqui no Rio Grande do Sul, principalmente. Para tu trabalhar no Grêmio, tu tem que ser gremista na comunicação. Sim. Para tu trabalhar no Inter, tu tem que ser colorado na comunicação. Né? E quem te contrata exige dos outros profissionalismo, mas nessa área não se admite ter um colorado tocando eu vou fazer... Assim, é que assim, a gente já teve casos mais ou menos técnicos. Trabalhei com colorado no Grêmio, cara. Claro que sim. Eu vou também, então, não é nem desabafo, vou revelar algo aqui que talvez os
pessoas não sabem, eu recebi um convite para coordenar a parte de comunicação do Inter. Sim. Em nenhum momento. Isso aí eu... Nunca te perguntaram se tu era gremista ou colorado. Em nenhum momento. Sim. E conversei com o presidente. Talvez eles já soubessem. Conversei com o presidente, com o Alessandro. Conversei com quase todo o conselho de gestão. Foi antes do Sequim pegar, né? Acho que o Sequim tá fazendo um trabalho super bom lá. E conversei com todos e em nenhum momento foi colocado em pauta o meu time. Que bom. Feliz em Em ouvir. nenhum momento. Em nenhum momento. Parabéns, presidente Alessandro Barcelos. Eu quero saber... Eu quero saber se o cara que trocou o teu time pelo outro, ele é vira-casaca ou ele é profissional? Não só o que troca o time pelo outro, mas no mundo do futebol, 100% dos jogadores, 100% militam como a profissão deles. Não há amor. 99,9%, porque daqui a pouco pode ter um que outro amor aí. Então, não há esse amor. Esse amor pertence ao torcedor. Esse amor, ele é exclusivo do torcedor. O que pode ter é identificação. Identificação máxima. Por exemplo, Renato com o Grêmio, D'Alessandro com o Inter. Essa é uma identificação máxima. Mas mesmo o Renato com o Grêmio, se, por exemplo, vier um Flamengo ou um Fluminense e bancar uma proposta pro Renato... É diferente. Nós estamos falando de vira-casaca aqui. Não, aqui. Não tem Renato no Inter, não existe. A identificação... D'Alessandro no Grêmio não existe. Mas não é por amor. É por uma identificação máxima. Se fosse por amor, eles recusariam o propósito de todo mundo. Por amor, não existe. Existe identificação máxima, que são esses casos extremos. Mas mesmo assim, a gente viu ao longo da história... Eu quero que tu explique bem isso aí. Bom, vou explicar. Peraí, tu acha que, por exemplo, vou pegar o Renato, tá? Que tá aqui, que tá trabalhando atualmente. O Renato, ele não aceitaria treinar o Internacional, não é pelo amor que ele tem ao Grêmio. Não, é pela identificação plena. É porque existe uma identificação e ele não aceitaria por isso. Discordo de ti. Tu acha que é por amor? Eu acho que sim, nesse caso sim. Eu acho que não é por amor. Eu acho que é pela identificação. D'Alessandro seria por amor, não treinar o Grêmio, é amor ao Inter. Eu acho que é identificação o nome disso. É aquela coisa de... Eu sou tão identificado... Corte. Eu sou tão identificado, eu tô tão, assim... eu sou tão amado pela torcida que seria injusto eu fazer isso e queimaria o meu filme. Eu acho que é por identificação e não por amor. Mas são casos extremos. Vou dar exemplo de treinadores que trocaram. Vai ter... O Rubens Minelli é bicampeão com o Inter, vai treinar o Grêmio. O Espinosa é campeão do mundo pelo Grêmio, vai treinar o Inter. Isso acontecia até mais antigamente. Né? Acho que não é por amor, é por identificação máxima. E são casos, e são pouquíssimos casos. Certo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os que jogaram muito nos dois lados. Antes, a gente fala que tá aqui no YouTube, canal Chuteira Preta, Spotify, Deezer, Chuteira Preta Podcast. Nós estamos no Instagram e no TikTok, Chuteira Preta Podcast, @Chuteira Preta Podcast, tá? E nós temos também... Hoje temos mensagens? Tem. Várias mensagens, ó, que legal. Até de ex-participante daqui. Ah, tem mensagem aqui de ex-participante também. Então, que legal, você pode mandar e-mail também, ou fax para o chuteirapretapodcast@gmail.com. Quem disponibiliza tudo isso nas nossas redes sociais é o Matheus da Caporal Conteúdo. A Caporal Conteúdo transforma a presença digital do teu negócio. Siga @Caporal Conteúdo nas redes sociais. Marquês Empório Parrija, conosco sempre, desde o início, em todos os programas. Rapaziada, ali subindo a Carlos Gomes, né? Sentido bairro centro, que espetáculo. Bairro centro? Não, sentido norte-sul, né? Sentido norte-sul. Norte-sul, corta a cidade, né? Norte-sul ali, subindo a Carlos Gomes ali. Espetacular a Parrija, vinhos, chopp da Gever. Cara, que maravilha. É o meu lugar preferido hoje, sem dúvida alguma. Quer te encontrar, vai lá, né? Eu tô sempre ali. Marquês Empório Parrija, um abraço ao Cláudio e também ao Michelito, os grandes idealizadores desse grande projeto. E KTO. Ah, claro que sim. KTO, a gente hoje fez uma live no Instagram falando sobre os jogos da Champions. Não sabemos os resultados, porque o programa é gravado, né? Mas tá legal, por quê? Tem 20% para quem quiser fazer o primeiro depósito, 20%. Botou 100 pila, ganhou 20. Fica com 120 para apostar, para brincar na KTO. A KTO aceita apostas de 1 pila, 2 pila. A malandrinha, já jogou na malandrinha? A malandrinha é 2 pila, tem que acertar 4 resultados exatos e botar 20 pila, 20 mil no bolso. KTO, chuteira é o nosso bônus promocional. Olha aqui. Hoje teremos também a participação daqui a pouco direto dos anos 70
Do narrador Luiz Noriega, da TV Cultura. Daqui a pouquinho. Luiz Noriega? Da TV Cultura. Não lembro. Pai do Maurício Noriega. Não, mas não lembro dele narrando, de jeito nenhum. Não, mas é dos anos 70, né? Tu vai lembrar dele narrando. Tá bom. Jogaram muito nos dois times. Tem uma lista aqui feita por Carlos Guimarães. Dá pra discutir essa lista, A gente né? pode falar, Sim. a gente pode falar também se... Bom, vamos lembrando aqui. Mauro Galvão. Pra mim é o maior jogador da história dos dois juntos. Sim, Veja maior bem, jogador que atuou que pelos jogou dois. nos dois lados. É. Exatamente. Ninguém jogou tanto quanto o Mauro Galvão no Inter, mais Grêmio, sabe? Não é o maior jogador da história do Inter. Não é o maior jogador da história do Grêmio. É o que mais rendeu vestindo as duas camisas. Exatamente. Eu assino embaixo. Pô, cara, o Mauro Galvão jogou pra caramba no Inter, pra caramba no Grêmio. Duas vezes no Grêmio, né? E pra caramba no Bangu, Vaguinha. Mauro Galvão ganhou tricampeonato brasileiro pelo Internacional. Com 17 anos, né? 17 anos. E depois ele ganhou... Ali ele era Mauro Geraldo Galvão. Mauro Geraldo Galvão. Colorado fala Mauro Geraldo Galvão. Piada interna. E Colorado fala... E todos os colorados falam Mauro Geraldo Galvão. Ouve o rec que tu... Tá. E depois ele é campeão brasileiro pelo Grêmio. 96, ele joga a final, porque o Adilson leva o terceiro amarelo lá em titular na final. Complementa. O quê, Pouca cara? gente lembra disso. Não quis dizer. Tá. Tem que ser um bordão esse, cara. E depois ele é campeão da Copa do Brasil de 2001 também. Não, mas ele é bicampeão, porque ele é campeão em 97. 97 ele é campeão da Copa do Brasil. Isso, 97. E faltou depois esse título. 2001. Então, ele joga o primeiro semestre de 97 pelo Grêmio e o segundo pelo Vasco. Cara, e o que explica Mauro Galvão calma aí. auge da sua trajetória jogar no Bangu? Não. Dinheiro do jogo do bicho, né? Castor de Andrade. O Castor de Andrade tira o Mauro Galvão do Inter. Impressionante, cara. Tira o Mauro Galvão do Inter e vai pro 1984. 5. 4? Ele vai... Não, 6. 5, ele não é vice-campeão brasileiro. É final de 85. O Castor de Andrade oferece um presente pra torcida do Bangu. 2 jogadores são contratados. 3 jogadores são contratados. 3 estrelas do futebol brasileiro. Uma delas, Mauro Galvão. Quais eram as outras 2? É o... Puxa. Arthurzinho. Sim. Arthurzinho. E o terceiro? Marinho. Não, Marinho já tava. Tava. Pera aí que eu vou lembrar. Pista. Centroavante com passagem... Cláudio Adão. Cláudio Adão. Muito bom esse... Tá, mas eu quero uma ajuda rapidinho. Havia boatos nos anos 90 que Cláudio Adão ainda estava em atividade com 46 anos. E, cara, minha pergunta é sobre isso. Sobre o Mauro Galvão. Quando o cara anuncia assim, já que a gente tá falando de Mauro Galvão, quando um apresentador da rádio apresenta assim... Vamos entrevistar agora Mauro Geraldo Galvão, tricampeão brasileiro invicto pelo Internacional. Boa tarde, Mauro Galvão. O que tu faz? Esse aí chorou em 89 com o Olímpia. Tu é muito traíra. Não era pra contar essa história no ar. Esse aí chorou em 89, sei. Tu sabe essa história? Sei dessa história. Conta no ar. Um abraço ao nosso amigo Paulo Pires. Grande, Paulo. Vai, conta. Eu tinha dias na Bandeirantes, eu sei disso. Eu falei, boa tarde, Paulinho. Campeão brasileiro pelo Grêmio. 96. Não, tu que é bom de conta. Cara, o Wagner abriu ali a fala do Mauro Galvão. Ele foi campeão com 17 anos, 79 pelo Inter, 79. né? Sim. Ele já vem com uma certa idade pro Grêmio em 96. 34? Tá, aí ele é campeão. 34? Aí ele vai pro Vasco, é campeão brasileiro. 34. Volta pro Grêmio anos depois. Com que idade esse cara foi campeão da Copa do Brasil 2001? 54 anos. Ele tinha bastante. Tinha 40 anos, né? 40 anos, acho. 39 para 40. Foi campeão com mais de 40 anos, né? Mauro Galvão jogava demais. Vamos avançar. Tita. Joga muito no Grêmio. O Tita joga 6 meses no Grêmio. E marca um golaço contra o Flamengo. Para, meu. Que, velho? Eu tô Marca quieto. um golaço contra o Flamengo. O Tita não fica pro Mundial. Qual é a história do Tita? É engraçada. Essa história eu sei bem. O Tita abre a temporada 83. O Tita quer jogar de meia no Flamengo. E aí os caras dizem o seguinte: não vai jogar de meia. Se quiser na ponta direita, segue. Mas tu não vai jogar de meia porque tem um cara Zico, que é o Zico, né? Arthurzinho. Aí então me negocia por empréstimo. Aí o Tita joga 6 meses no Grêmio. Dá o meio do ano, o Zico é negociado com a Udinese. Chamam o Tita de volta. O Tita joga o segundo semestre de 83 no Flamengo. E não joga o Mundial. O Tita é campeão da Libertadores. E não joga o Para Mundial. muitos é o melhor jogador do Grêmio na Libertadores. Sim. É o craque da competição. E joga o segundo semestre. 84, o que o Inter faz? O Inter contrata o Tita. 84, 85. Boa jogada, hein? Boa jogada. Não lembro só se é 84 ou 85, acho que é 84. Contrata o Tita. Aí o Tita vai jogar no Inter e também joga muito. Campeão estadual pelo Inter, o Tita. Não é 84. É 84?
no 85. No 85 veio Rubem, já tem Rubem Paz, contrata o Ademir Alcântara, enfim. Bom jogador. Mas contrata o Tita. Tá. E o Tita joga muito. Bom, legal. Mário Sérgio Pontes de Paiva. Campeão brasileiro pelo Inter. Bom nome pra aqui encostar em Mauro Galvão, hein? Muito. Campeão. Mas a passagem do Mário no Grêmio é muito curta. Jogo, né? É muito curta, Não, ele jogou mas só que jogou assim, mas só que muito... o que ele joga na decisão do bem, 93 é um negócio fora do normal. Esses dias pra mim é o melhor jogador em campo na final do Mundial. O Guerrinha tava comentando sobre isso esses dias no sala. Não, ele destrói. Tu pega... Óbvio que eu não lembro o jogo. Qual jogador que tentou marcar o Mário Sérgio e não conseguiu? Sepp Maier. Todos os jogadores. Todos eram Sepp Maier na narração. Tá. O Mário Sérgio, vocês concordam que é o que encosta em Mauro Galvão? Não, pra mim eu tô esperando jogou muito no Inter, campeão brasileiro, e jogou muito no Grêmio. Jogou muito nos dois. Luiz Carlos Vinck. Jogou bem no Grêmio, mas muito mais no Inter. Pra mim, ali o próximo... Inter, né? Pra mim, o próximo é o que chega mais perto. Mas jogou bem no Grêmio. Foi pra seleção brasileira ser um jogador do Grêmio. Pouca gente lembra. Pra mim, o próximo... 93, primeiro semestre. O último da lista é o que mais se aproxima do Galvão. O cruzamento do Luiz Carlos Vinck, né? O Vinck cruzava muito. O que as pessoas da época... A época comentava que o Vinck não era um bom marcador, que o Vinck deixava muito cruzamento entrar, que ele era um lateral muito mais ofensivo. Então deixa eu te dizer, e o Vinck era numa das minhas pesquisas, quando o Lazzaroni assume a seleção, foi esquizofrênica era o Lazzaroni, gente. Vocês têm que pesquisar, vão nos jornais, Acervo Folha de São Paulo. É um registro assim, tu que gosta disso, é lindo, maravilhoso. Escuta essa. O Lazzaroni, sabe qual foi a primeira atitude dele na seleção brasileira? O chefe da seleção na época era Eurico Miranda. Sim. O que o Lazzaroni fez? Ele divulgou uma lista de 38 jogadores de cara. No meu período de preparação terá esses 38 jogadores. Goleiros, Tafa, o Zé, o Aca. Ele liberou uma lista de 38 jogadores. Quantos goleiros? Quem era o quarto goleiro? Não, eram só 3. Ele só levou 3. Laterais direitos, ele listou 3 ou 4. Jorginho, Amazinho era lateral esquerdo na época, mas Jorginho, Josimar... E Luiz Carlos, apenas Luiz Carlos. Apenas Luiz Carlos. E aí a Folha apresentou um por um, e na Folha Luiz Carlos Vinck, não sei o quê. O lateral do Inter de Porto Alegre é forte no apoio e ganhou o apelido dos seus colegas de Hulk, pelo porte físico. Como se tivesse Nunca tinha ouvido falar. Como se tivesse outro Inter no futebol brasileiro para apresentar. Mas eu sei onde tu quer chegar. Bom, Luiz Carlos Vinck tem aqui nossa menção honrosa porque jogava muita bola. Pra mim, o último da lista é o que mais se aproxima do Galvão. Muita bola pro Luiz Carlos Vinck. O Vinck jogou mais no Inter ou no Vasco? Não lembro. Puxa, ele foi campeão brasileiro no Vasco, né? Essa é difícil. Ele dá o cruzamento pra só Sorato marcar de cabeça o Perfeito cruzamento, né? Perfeito, no Morumbi, 1-0. Adeus, tia Chica. Eu acho que ele jogou... Nem teve segundo jogo, era um regulamento estranho, não tinha o segundo jogo. Eu acho jogo, que ele jogou tão bem... jogou muito bem nos dois. Mas eu acho que o título do Vasco pesa, né? PC Tinga. Paulo César Tinga jogava demais. Esse pra mim jogava demais. Pelo amor de Deus. Jogava demais. E jogou muito no Grêmio. E aí, ele no Inter, ele jogou o fino da bola. Pode ser. Poucos caras eu admirei tanto jogando como eu admirava o Tinga. E eu lembro direitinho do dia que o Inter anunciou o Tinga. Tem aquela história do... Eu tava no Beira-Rio, no Trianon, final de 2004. Foi o dia que o Vanderlei Luxemburgo foi anunciado pelo Real Madrid. Acho que eu já contei essa história aqui no Chuteira Preta. Mas o Tinga, recém-contratado, o Grêmio recém tinha sido rebaixado. O Trianon foi no Olímpico? Não, o Trianon que foi no Beira-Rio. Foi no dia que o Ronaldinho que jogou o Deco, jogou o Júlio Batista. O dia que o Ronaldinho vestiu a camisa do Inter. Não, tentaram dar pra ele, ele não pegou. Cara, o Tinga recém tinha sido contratado pelo Inter. Então o Beira-Rio tava... Eu nunca tinha ido na geral do Beira-Rio, fui na geral do Beira-Rio. Eu trabalhei nesse jogo pela Band, né? Um calor de 60 graus, eu atrás da E no dia seguinte, ou dias depois, eu lembro que o Tinga foi apresentado e a foto de um jornal aqui de Porto Alegre, da Zero Hora, eu lembro direitinho. Era o Tinga vestindo e a manchete era aspas, né? Eu que tô trabalhando em jornal, assim, recuperando isso, né? Quando a frase é muito forte, ela vai pra manchete, né? E eu lembro direitinho a manchete da Zero Hora e não tinha como negar. Me caiu muito bem a vermelha. E aí ele jogou demais, cara. O Tinga jogou nas duas passagens. Eu lembro que eu era repórter da Band, estava ali nos meus primeiros anos de repórter de goleira, porque antes eu fazia a meiuca, né? Não, era meiuca, o líder. Meiuca é que ele dá o piquezinho pra correr pra... que o jogador vai falar. Depois que proibiram o repórter, eu perdi a utilidade, aí fui pra cabine, foi um rolo. Aí eu comecei a recuperar o meu espaço, o momento era de ocupação de espaço, Ribeiro Neto. E aí eu fazia os jogos ali atrás e tinha direito a voto naquela época, o repórter, né? Melhor em campo. Cara, eu não vou mentir pra vocês, mas em 2005 e 2006, em 90%, melhor em campo, Tinga. Ele jogou muito. Porque o que o Tinga jogava, Demais. ele tava em todas as partes do campo, ele...
Tinga jogava... E o famosa nota 6 do mestre Cláudio Quintana Cabral na decisão da Libertadores da América de 2006. Porque ele foi expulso. Para quem não lembra, para quem não conhece, né? Cláudio Quintana Cabral, um dos maiores comentaristas do rádio brasileiro. O mestre tinha a cotação e a marca era as notas baixas, né? E aí vai lá, Tinga tinha feito o gol do título aí. Gente, Cabral, já foi o gol do título da Libertadores da América pelo Inter. Tirou a camisa, foi expulso, quase comprometeu a conquista. Sensacional, um abraço para toda a família do mestre Cláudio Quintana Cabral. Mas o Tinga... Só um nome eu acho que o Tinga supera o Mauro Galvão. O roteiro tá em ótimas mãos com o Carlos, mas assim, eu senti falta e botei aqui, não sei se vocês concordam, mas um cara que jogou muita bola, muito mais no Inter, mas para mim jogou muito bem no Grêmio, foi o Christian. O Christian tá ali embaixo. Tá jogaram relativamente bem nos dois. É que o período que jogou no Grêmio foi um período meio... Tu vê? Esses aí foram muito bons. Se bem que o Vink podia estar relativamente bem aqui. O Vink não tá no mesmo patamar de Mauro Galvão, Tita, Mário Sérgio e Tinga. Não tá. Beleza, então tá. Puxa o Vink pra baixo. Tá ali. bem. Jogaram muito... jogaram relativamente bem nos dois. Casemiro Mior. Foi bem. Foi bem nos dois. Era bom jogador o Casemiro. É muito subjetivo, relativamente bem, cara. Pra mim, o Dida jogou muita bola no Grêmio. Não, mas não chega, cara, no patamar desses caras aqui. Eu tinha que botar um nome, assim, é a segunda prateleira, entendeu? Segunda prateleira. Na implicância contigo é só de segunda semântica. Mas tem que tirar o Vink, realmente. O Vink não tá nesse nível. Mas tá bem. Agora eu vi com mais calma a tua... Cuca. Não foi mal no Inter, mas no Grêmio jogou muito mais. Especialmente na conquista de 89 e no Grêmio Show e também naquele Grenal de 90, né? Isso, na estreia do Paulo Brito narrando. Qual? Que o Sandro Becker falha? É isso. E o Paulo Brito não se contém e xinga o Sandro Becker. Xingou o Paulo. Como é que ele falou? É que o Sandro Becker vai fazer. Paulo Bonamigo. Compare Paulo Bonamigo, pra quem não lembra, com algum jogador da atualidade, um camisa 8, clássico, de bom arremate de fora da área. É difícil achar um cara. Difícil achar um cara com a característica do Bonamigo. Era um segundo volante muito bom de bola, né? Jogava de primeiro e de segundo. Naquele Grêmio de 90 e... de 89, Jandir e Bonamigo, ele era o 8, né? Jandir 5 e 8. O Jandir era mais fácil de achar um semelhante hoje, porque era um volante essencialmente marcador, né? Bom volante. Era bom volante, mas era bem marcador, assim. O Jandir jogou no Inter. O Bonamigo, cara... o Bonamigo é diferente o estilo, porque ele era um jogador de cabeça erguida, o Bonamigo. O Bonamigo não é o que joga... Clássico, o Bonamigo não é o que fica fora do terceiro jogo contra o Flamengo, o segundo em Porto Alegre, na final de 82? Eu não lembro. Acho que é. Boa pergunta, não lembro. Mas o Bonamigo fazia gol. Paulo Bonamigo. Ele fazia muito gol e estava muito bem de fora da área. É difícil achar um jogador assim. A carreira de técnico do Bonamigo toda começou fora. Bem, mas ele... Curitiba aqui, ele não treinou ninguém da dupla, né? O Inter ele treinou? Não lembro. Não. No Grêmio com certeza não. Não, treinou o Palmeiras, né? Treinou o Palmeiras. E depois... Fez toda a carreira lá. Tava no Remo recentemente. Mas ele fez muito tempo de carreira lá fora, mundo árabe. Eu vou deixar esses dois que estão na sequência aqui. Tudo. Esses dois que estão na sequência aqui, eu vou deixar pro final da fila. Tá. Vou pular pra Arilson. Que não é o Arilson de Paula Nunes. Não, Arilson. Apenas Arilson. Arilson foi melhor no Grêmio que no Inter, mas ele não jogou jogou muita bola em 97 no Inter. Jogou. Mas em 95 ele joga mais. Ele perde espaço no time do Inter. Qual a característica dele em 95? Muita força física e impetuosidade. E mullets. E muito mullets. E no Inter ele complementa um setor de meio de campo que, no entendimento do treinador que comanda muito bem o Inter de 97, Celso Rotti, o Inter em alguns jogos ele fica vulnerável defensivamente e o Celso pega e coloca Marcelo em campo, até não pela função defensiva. O Marcelo era um camisa 8 que também poderia jogar um pouco mais à frente. Ele joga de 10 no Inter, joga no Flamengo. É isso. Né? O Marcelo era um lento. Marcelo era um cara lento, assim, que tinha bom toque de bola e tal. Não dá nem pra comparar com o Arilson. O Arilson jogava muito mais bola que ele. Mas o Celso tira o Marcelo, faz uma função tática de prender bola. O Arilson não tinha, né? Eu não lembro se no Inter também, no Grêmio do Filipão, ele jogou mais de uma vez de lateral esquerdo. Mas o passe pro gol do Fabiano na final do Gauchão de 97 é do Arilson. Acho que não. É?
Não, acho que é do Arilson. Eu achei que era do Fernando. Mas pode ser que seja... Não, acho que é do Arilson. Não, o passe é do Inciso. Passe é do Inciso. O quê? Tu vai errar um passe do Inciso? Tomara que ele não veja o Só pra voltar pro nosso ouvinte, eu fiquei pensando em um jogador parecido com o Blanco. Questão de honra, saber. Guardadas as proporções, veja bem, guardadas as proporções, eu achei o Hernanes. Tá? Com quem? Com o Bonamigo? Com o Bonamigo. Sim. Guardadas as proporções. Eu não vi muito o Bonamigo eu acho que sim. Guardadas as proporções. Boa. Eu não vi. Boa. Não era então, muito assim, rápido. o Arilson no Inter, ele tem 97, o 97 dele bom, mas depois ele não consegue ter sequência. O Arilson jogou no São Paulo também, né? Não, no Palmeiras. Ah, no Palmeiras. Isso. Miguel jogou no São Paulo. Ele chega naquele pacote com Rivarola, Arce. Isso. Que é o que... Na contrapartida vem Maurílio, não é? Aquele negócio? Que vem um monte de jogador do Palmeiras pro Grêmio? Não, o Maurílio vem depois. O Maurílio é 99. Não, o Maurílio é 97. Tem certeza disso? Não, bom, 98 com certeza. Acho que é 97. Ele tá naquele negócio, sim. Seguindo a lista, Dida aparece como um nome que... Foi relativamente... Parem rapidinho. Pouca gente lembra. Do Arilson em 2004, qual foi o lance emblemático que poderia ter marcado a sua volta que no ano do rebaixamento do Grêmio? O Arilson faz parte do grupo rebaixado de 2004 e que ele quis tirar um 10, já diria aquele personagem da escolinha Professor Raimundo e não tirou. Quem? Não sei. Na Copa Sul-Americana de 2004, o Inter ganha 2-0 no Beira-Rio. Acho que um gol do Fernandão, outro do Alder Granja, uma coisa assim. É o jogo da estreia do Cuca, e o Cuca diz, não, com esse time nós não vamos a lugar nenhum. Quase meio que pede demissão já no primeiro jogo. Tem o jogo da volta no Olímpico, que é um dia de semana, de noite, com chuva, não vai ninguém no estádio. Pra Grenal, assim, tinha Eu trabalhei nesse jogo. Um 3x1? Não. O jogo foi 2-1 de virada pro Grêmio. Gol do Chiquinho. A dúvida no Inter era o lateral esquerdo, Chiquinho ou... Felipe Atirson. Felipe Atirson. Galego. O Pita, já diria os outros. Opta pelo Chiquinho. Chiquinho faz o primeiro gol. Tipo, todo mundo imaginou que o Inter ia ganhar o jogo. Chute desviado. Chute desviado na chuva. No segundo tempo, acontece uma loucura, assim, o Grêmio... Balóia, zagueiro do Grêmio. O Grêmio vira o jogo com Cláudio Pitbull de pênalti e eu acho que o Renato Santos faz 2-1. Pode ser. Roberto Santos, perdão. Um moreno centroavante. E no final do jogo, o Arilson, que também entra, ele faz uma jogada daquelas da época áurea dele, assim, tanto no Grêmio quanto no Inter, arrancando, sai driblando todo mundo, meio passando, derrubando todo mundo por diante, chega na cara do André pra fuzilar e fazer o 3x1. Tenta dar uma cavadinha e o André caído faz a defesa. E o Inter ganha, mesmo com a derrota, o Inter classifica. É verdade. Pouca gente lembra. Christian Correia Dionísio. O Christian teve ali em 97, 98. Não, tá foi o melhor centroavante do futebol brasileiro naquele período ali. E olha que não era fácil, né? Tinha o Dodô. Mas o Christian tava jogando mais, 97, 98. Mais que o Dodô. Quem quiser saber mais, acompanha o episódio que a gente convidou o Christian pra cá. A história dele com o Léo Batista é espetacular, que ele deixava pra fazer gol só domingo, porque dava no Fantástico. Essa geração atual que vê gol pela internet não pegou o Negão Christian. Em 97 a gente tem Edmundo, que não é um centroavante. Não é centroavante. É Edmundo e Evair, o ataque do Vasco, né? O Evair é o centroavante. Mas mais em final de carreira. Cara, depois é a Christian, 97. O Luizão tava no Hertha Berlim nesse período. O Dodô tava no São Paulo. Mas o Christian jogou mais. É que os melhores daquela época estavam lá fora. Oséias. Não, mas o Christian era muito e o Reinaldo. Reinaldo do Atlético. Não, abaixo. Não, em 97 o Christian era o melhor centroavante do acho que o mais perto ali com outra característica, não sei se estava aqui, é o Marcelo... com o Dodô também, o Marcelo Ramos. Bom centroavante, Marcelo Ramos. Tava aqui, bom centroavante. Tá louco. Tava aqui. Mas no Grêmio, eu queria te ouvir mais sobre o Christian no Grêmio. Cara, tu acha que ele teve, o Christian... contextualizar o Carlos, que é bom nisso, mas nesse episódio específico eu tenho uma memória bem lúcida. O time de 2002 do Grêmio é um timaço nas mãos do Tite. Ele é o segundo ano do trabalho do Tite. O time de 2001, que é o do Marcelinho, né, Paraíba. Campeão da Copa do Brasil, atropelando todo mundo. E que chega no... 2002 é aquele que o Grêmio joga contra o River do D'Alessandro no... Isso, na virada... No Monumental e atropela lá, entre o primeiro e o segundo semestre, exatamente. Isso 2002. Né? 2002. Chega o Claudio Miro para aquele grupo. Claudio Miro. Né? E aquele time... Batia até na sombra. Isso. Aquele time que o Tite joga, o segundo semestre de 2002, é um timaço, que é eliminado pelos Santos do Robinho e do Diego. É isso? Sim. Foi o time campeão brasileiro. Isso. Aquele time jogava... Rodrigo Fábio, artilheiro do brasileiro. Rodrigo Fábio, artilheiro do brasileiro, junto com o Rodrigo Mendes na frente. O que se falava, eu lembro direitinho na virada do ano, é que aquele grande time montado pelo presidente Guerreiro
faltava a cereja do bolo, era um centroavante. Isso. E o Grêmio passou 2002, tentando centroavante, eu não lembro. Provavelmente Valdir Bigode e Dodô, com certeza. Tá? E no início de 2003, troca a diretoria. A primeira contratação foi Basílio, tá? Mas depois... Basicota. Amaral, Caio, hoje comentarista, e já no... Gilberto? O Gilberto já tava. 2002. 2002. Olha só, cara. Amaral, Não, era Caio. Não, Anderson, o time do Grêmio de 2002 era um cano. O Anderson Lima jogava demais, velho. Exatamente. 2013 é pra fazer mais do que um cano. É assim, ó, trazer uma peça... O Anderson Lima hoje seria titular da lateral direita da seleção brasileira. Também acho que sim. Também acho. Mas as contratações de 2003 no início são pra formar o grupo. Amaral, Caio, qual é o outro que eu falei? Basílio. Eu gostava do Basílio. Aí, cara... Marcos Paulo? Não, aí é segundo semestre já. Mas no início de 2003... acho que o Grêmio arranca na Libertadores sem o Christian. Aí daqui a pouco vem o Christian. Finalmente sai o negócio com o Paris Saint-Germain, com o Bordeaux, né? É envolvido quem na negociação? Rodrigo Paulista. Rodrigo Bordeaux. Rodrigo Bordeaux. E aí, a expectativa era enorme pelo que o Christian jogava na época e para ser o complemento daquele time. E aí, em seguida, dá os episódios das ovelhinhas. Né? E implodiu o vestiário do Grêmio na Libertadores. E o primeiro jogo, se eu não estou enganado... aqui, rapidinho. O episódio das ovelhinhas. Luiz Henrique Benfica, repórter de Zero Hora, liga para o ex-presidente Flávio Obino para tirar alguma dúvida sobre... Eu não uma lembro ligação qual. Normal, uma ligação setorista normal. faz pro dirigente. Ex-presidente Flávio Obino deixa o telefone em cima da mesa em uma reunião com... Luiz Eurico Valandro. Luiz Eurico Laranja Valandro. Não era isso? Diretor de futebol do Grêmio. Diretor de futebol do Grêmio, uma grande figura. Não lembro quem era mais. E o telefone fica aqui e Benfica fica ouvindo Valandro falar sobre o elenco de Tite e as atitudes de Tite, definindo alguns jogadores Luiz como... Mário, Anderson Lima as ovelhinhas de Tite. E Fábio. Luiz Mário. Fabaiano também. Acho que não, são 3. Luiz Mário. Rodrigo Anderson Fabri, Lima. E Rodrigo Fábio. Rodrigo Fábio, que seriam as ovelhinhas de Tite. Se a gente estiver errado aqui, por favor, nos corrija. Que não estavam jogando bem. E o Benfica ouve aquilo e solta na 0 hora. As ovelhinhas de Tite, o episódio das ovelhinhas. Essa parou no sétimo andar da RBS. Isso dá um programa. O episódio dá um programa. Deu o TCC debate, do nosso ombudsman. Rodrigo Weber, nosso ombudsman, fez o TCC dele sobre de ética do jornalismo esportivo. Tinha gente que acha que não deveria ser publicado, outra mas é complicado pra caramba. Dá um debate de 1 hora, mas enfim, feita a janela. Não, e aí é isso. E o Christian vem... E aí o time faz assim, ó. Só que pouca gente lembra. A expectativa de 2003 nas oitavas de final, o primeiro jogo pós-episódio das ovelhinhas, eu não quero me trair aqui, mas eu tenho quase que com absoluta certeza, é Grêmio e Olímpia de 2003 nas oitavas de final da Libertadores, que é justamente o adversário que elimina o Grêmio em 2002 naquela fatídica disputa de pênaltis, que o Tavarelli defende um e o cara manda voltar. Que o Grêmio cai em 2003? 2002. Não, que o Grêmio cai em 2003, tu tá falando? Não, 2002 o Grêmio cai pro Olímpia. O Grêmio cai em 2002, Olímpia, 2013, Independiente Medellín. Isso. Eu estou dizendo, o Grêmio... Quartas de final, ele passa pelo Olímpia. Eu tô tentando explicar e tô me atrapalhando. O Grêmio, com o Christian, logo depois das ovelhinhas, atropela o Olímpia. Inclusive com o gol do Christian, em Porto Alegre. E aí passa adiante, e aí de fato perde pro Independiente Medellín. E aí tem o jogo contra o Figueirense no Brasileiro, que o Christian bota os olhos pra fora, assim, discutindo com o árbitro, é expulso ele. Qual foi o jogo que o Darley deu um soco no Denis Abraão? Grêmio Tajeres, na Supercopa. Não era Supercopa. Mercosul. Era Mercosul o nome? Lá em Tajeres. Segundo semestre de 2002, eu acho. Tá. Em 2003, o Grêmio, com esse timaço, quase é rebaixado. Correto? Sim, daí troca, vem Dario Pereira. Vem Dario Pereira, termina com o Adilson Batista, o ataque é Marcelinho e Christian, no final de 2003. 2004 acontece uma avalanche de coisas 2013 é o gol do Christian no Beira-Rio que salva o Grêmio. Isso, mas termina o ano o Grêmio ganhando do Corinthians 3-0 no Olímpico. Sim, eu estava nesse jogo. Narração de Roberto Brauner. Olha, o Bruno entrou na área, bateu, é gol do Grêmio, é gol do Grêmio, é gol do Grêmio! Narrava muito, Bob Brauner. E, cara, o Christian, isso eu confesso que não lembrava com detalhes, assim, o Christian fica toda a temporada de 2004, até o Christian é rebaixado com o Grêmio em 2004. Sim. E eu não recordava disso. Sim. E ele já tá com o joelho bem comprometido. Eu lembro de jogos que ele entrava, e isso já aconteceu em 2003. Ele começava jogando, ele era o capitão do time. O Grêmio Guarani
Porto Alegre, 1x0, primeiro tempo, gol do Christian. Segundo tempo, 0x0, o Grêmio escapando de... Eu lembro disso. Só que, cara, não tem como comparar a passagem dele pelo... Não, muito melhor. Eu acabei falando muito sobre o Christian no Grêmio, porque o Vai me perguntou o que ele fez no Inter 97 e 98, foi brincadeira. Giuliano causou uma grande polêmica. Vai bem nos grande polêmica. Vai muito bem na Libertadores de 2010 e é um jogador que vai muito bem, especialmente em 2015. Temporada 2015 do Juliano. 2015 é uma temporada muito boa. Um dos caras mais espetaculares que eu trabalhei. Gente finíssima. Finíssima, Juliano. Gente finíssima. Gabriel, lateral direito, que era muita bola, filho de... Vladimir jogaria onde hoje? Seleção brasileira. E era jogador de seleção. Cortado na última hora na Copa 78. Arana ou Vladimir? Laterais diferentes, né? O Vladimir um pouco mais defensor, mas Vladimir. E Fábio Rockenbach. Esse aí merece uma menção, porque o Fábio Rockenbach, quando ele surge no Inter, cara, ele surge com um talento assim, ó. É verdade. Absurdo. Era um negócio fora do normal, que ele jogava como camisa 8 do Inter. E assim, às vezes eu brinco que o Rockenbach não precisou fazer estágio no Paris Saint-Germain, foi direto pro Barcelona. Mas se ele tivesse feito estágio em outro time menor da Europa... Ele joga depois, né? Sabe que eu tenho uma teoria sobre... Ele joga depois no Sport e na Inglaterra, ele é ídolo no Sporting. Mas ele é ídolo no Middlesbrough. Ele é ídolo no Middlesbrough. Eu tenho uma teoria sobre o Rockenbach. O Rockenbach era pra ter sido... Quando o Rockenbach surge em 2000 e a gente enxerga o futebol dele... A seleção brasileira é campeã em 2002 com o Kleberson, tá? Eu vi ali pelo menos um cara, esse cara vai jogar a Copa. De tão talentoso que era. E quando ele vai pro Barcelona, agora sim a gente vai ter um cara que vai estourar e vai jogar a Copa. Ele não acontece no Barcelona. Eu acho que ele foi muito imaturo pro Barcelona. Eu trabalhei com o Fábio também no Grêmio, numa outra época da carreira dele. E jogou bem no Grêmio. E já com outras características. Eu conheci poucos no vestiário com a respeitabilidade de comissão técnica, principalmente DM, e de colegas como o Fábio. O Fábio é um cara aqui do interior gaúcho, né? Ele é de Soledade, né, Vaguinha? Fábio! Ele é muito sério, cara. Tá me ouvindo? Oi. Tá me ouvindo? Fábio! Agora tô. Nós estamos ao vivo aqui no podcast Chuteira Preta, falando... Nós estamos falando um pouco da tua trajetória como jogador de futebol. Eu, Carlos Guimarães e JP estamos gravando Chuteira Preta Podcast. Tu tá ao vivo neste momento. Vê bem que tu vai falar, Fábio. Tira uma dúvida nossa aqui. Tu acha que foi melhor no Sporting de Portugal, onde tu é ídolo, ou no Middlesbrough da Inglaterra, onde tu é ídolo também? Pelo tempo e eu acho que por tudo que aconteceu, eu acho que no esporte. No Sporting, né? No Inter ou no Grêmio, Fábio? Onde é que tu foi melhor? No Inter ou no Grêmio tu foi melhor? Pô, que pressão, hein? Pai. São momentos diferentes, né? No Grêmio eu comecei mal também, depois deu certo, né? Readaptei de novo. E no Inter foi um estouro, né? Foi um estouro grande. Jogava muita bola. Eu tava contando aqui, o Fábio tá me ouvindo, é o JP, Fábio. Um grande abraço. Tudo bom, cara? Eu tava falando aqui antes do Wagner ligar pra ti, do respeito que tu tinha no vestiário, principalmente pelo departamento médico, comissão técnica, porque eu vi poucos caras jogarem na condição que tu ia pra campo, né? Os caras me contavam histórias tuas, tu com o tornozelo arrebentado, chegava os caras, bota uma botinha e eu vou pro jogo e já era. É verdade isso aí, Fábio? Isso é verdade. Não gostava de ficar fora de nada, nem de treino machucado. Isso é uma coragem de outro mundo. Prazer falar contigo, cara. Um abração. Valeu, um abraço. Valeu, Fábio. E no futevôlei, o Vaca vai bem ou não? Vaguinha é melhor de todos. Tá na gaveta, não pode. Eu detesto jogar contigo porque tu mete olho branco a fu em mim. Faz parte. Tchau, Fábio. Abração. Valeu, abraço. Valeu. Grande Fábio Rockenbach, grande figura. A lembrança que eu tenho do Fábio no Grêmio é muito mais de número 5 do que no Inter, né? No Inter ele era mais 8. Sim, 8. Eu lembro daquele jogo que o Inter foi eliminado pro Cruzeiro, o golaço que ele faz lá em Minas. Sim. Ele tinha um chute fora da área muito bom. E com as duas. Era um belo jogador. Com as duas. Fábio era craque de bola. Craque. E ele tem uma passagem, e muita gente não sabe, porque ele é citado no livro do Ferran Soriano na abertura, ele e o Giovani. Ferran Soriano, né? Que ele tá como uma das piores contratações da história do Barcelona. Ele chega para substituir Pepe Guardiola, meu amigo. Como é que um cara de 18, 19 anos de idade vai chegar com essa responsabilidade? Não, ali ele tinha que ter passado por outro clube. Se ele vai pro Sporting,
arrebenta no esporte. Isso. Ele chega com status de Figo. Ele repetiria o caminho do Figo. E estaria na seleção brasileira. Sabe, ele foi convocado várias vezes para a seleção. Foi convocado, mas não jogou Copa, né? Não jogou Copa, mas ele foi convocado nas eliminatórias Copa América 2001 ele é convocado. 2001. Eu só acho assim... E na Copa das Confederações, naquele time eu acho do Leão também. Eu li, é um dos poucos livros que eu li mais de uma vez, tem todo rabiscado, acho desrespeitosa a manifestação em relação ao Fábio e ao Giovani no início. O que tá colocado ali? Que é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Ele fala Qual Giovani? O Giovani é o ponteiro Não. É o ponteiro do Cruzeiro. É o ponteirinho. Os dois jogaram Não lá. é o Giovani. Não é o Giovani. Não, o Giovani dos Santos... Jogou bem no Barcelona. Jogou bem. Jogava demais. É aquilo que a gente tava conversando, por exemplo, na nossa live ontem, né? Eu acho que a distância de quem tu tá falando te dá uma possibilidade de tu falar algumas coisas que tu não falaria mais perto. Sim. Eu acho que é desrespeitoso ao Fábio e ao Giovani, mas sinceramente, cara, eu entendo do ponto de vista jornalístico, da contextualização que o cara faz no livro, porque, cara, o Barcelona é um dos maiores clubes do mundo. E adoro o Fábio, acho que tem uma carreira brilhante, mas tanto ele quanto o Giovani, o Barcelona é um patamar acima. Sim. Assim, o Giovani tem cara pior que os dois que jogaram lá. Mas o Giovani tem convicção de que não tinha bola pra jogar no Barcelona. O Giovani, não o Giovani. O Giovani. O baixinho, ponteirinho. Não tinha bola. Não. Porque o Giovani tinha. Não, o Giovani tinha. Tá louco? Mas o Fábio Rockenbach, se ele passa por um outro time e vai no Barcelona, ele joga no Barcelona. Porque ele tinha muita bola. Muita bola. Olha aqui, vamos seguir aqui. Eu deixei pra falar no final sobre Maurício e Nilson, porque, cara, isso aqui foi muito marcante. Porque eles jogam... Aliás, o programa foi feito por causa disso. Agora é a hora de tu desabafar. O Maurício e o Nilson jogam. Isso aqui não dá pra entender, cara. Eles jogam... Quero saber se quando ele vier aqui tu vai mostrar toda essa braveza. Eles jogam o Grenal do século. Colocam o Inter na decisão do Campeonato Brasileiro de 88. Colocam o Inter e esse jogo... Grenal. O Grenal do século em 89, fevereiro de 89. Sabe lá por quê? Calendário. O calendário virava. Na época virava? Virava de ano. 87 para 88. 2, 3 anos foi, né? Não. Até 90 foi. Até 90, tá. Aí... De 86 a 90. Eles jogam o Grenal do século em 89. Nilson faz os 2 gols. Maurício arrebenta com o Grêmio no estádio Beira-Rio. Arrebenta. Maurício, Nilson e Edu. E o Grêmio vai pra semifinal em 90 do Campeonato Brasileiro. Se tu pegar a escalação, quem é o ataque do Grêmio em 90? Maurício e Nilson. Mas como? Cara, isso tem que ter uma... Não, eu não tô brincando, cara. Como é que isso é surreal hoje em dia, cara? Te acalma, cara. Como é que nós conseguimos tirar eles, JP? Vamos pular. Cara, quando o Maurício vier aqui, né? Eu não lembro Quero os dirigentes. Eu também não lembro. Quero os dirigentes. Do Inter era Pedro Paulo Zacchia e do Fernando Zacchia. Se eu não me engano, era o Raul Regis. 90 é Raul Regis. Doutor Grenal. Doutor Grenal. Então ele... Cara, eu não lembro. Eu sei que assim, o Nilson era emprestado, né? Os dois não pertenciam ao Inter. O Maurício era Botafogo? O Maurício era do Botafogo. O Maurício, no primeiro semestre de 89, joga pelo Botafogo, é campeão carioca, com um gol dele, inclusive, né? Veja a reportagem de Marcelo Rezende. Foi falta no lance ou não? Evidente. Não falta sei. do Leonardo. Que era o árbitro, Walter Senra. E o Nilson... duas mãos, o Leonardo. E o Nilson, cara, eu acho que o Nilson era da Portuguesa. Pode ser. E aí era empréstimo, só que eles vão pro Grêmio também por empréstimo. Devolve e aí empresta pro Grêmio. Sim. E o Maurício volta pro Inter em 92. E o Maurício volta pro Inter. Bom, jogaram muito por um e nada no outro. Carlos Miguel jogou muito no Grêmio, nada no Inter. Não jogou nada, tá fora de forma. Edinho. Joga bem no Inter e no Grêmio, pra mim, não jogou bem. Undershow. Muito no Grêmio, nada no Inter. Zé Alcino. Nada no Inter e muito no Grêmio. Pô, também era uma época tinhosa pro cara jogar no ataque do Inter ali. Sim. O Bolívar é sacanagem, cara. O Bolívar praticamente não jogou no profissional do Grêmio. Tá, mas não marcou. E acho injusto com o Hever. O Hever não... É que o Hever é rebaixado com o Inter? Não. É que ele joga aquele Grenal de 5-1, né? E faz o gol contra, mas ele é marcado ali. Mas o Hever tem bons momentos no Inter. Inter. Uma zaga com o Hever e Juan, né? Eu não acho que ele tenha ido tão bem. Eu não acho que ele tenha ido bem no Inter. Eu acho que perto que ele foi no Grêmio, mas tudo bem, mas nada pelo outro, que não jogou nada no Inter. Eu acho muito forte pro Hever. Acho que o Hever teve bons momentos no Inter. Teve bons momentos lá na Libertadores 2015, teve sim. Os que não foram bem, Hidalgo, porque era... Isso é ponto pacífico, pode ler na corrida, os 4. Bustos. Rodrigo, zagueiro.
Rodrigo, que era muito bom zagueiro. Mas é Rodrigo, louco, cara. né, cara? Mas era muito bom zagueiro. E o Wendel. O Wendel. O Wendel não joga nenhuma partida pelo Grêmio. Não joga pelo Grêmio. Não joga, Ele que não fica joga. machucado todo o tempo. Nenhuma partida? Tenho quase certeza que ele não joga nenhuma partida pelo Grêmio. Com a tua voz. Pouca gente lembra pelo que não fizeram. Esse roteiro não tá mais comigo há algum tempo. É Carlos Guimarães, tá? Jairo Lenzi. Jairo Lenzi. Ian. O Ian tá naquele time de 2004 que tinha uns 114 meia esquerdas que o Grêmio trouxe. De City 1 que pouca gente lembra. Léo Inácio. Não. Anderson Lamel. O do Goiás, aquele que eu te falei esses dias. Santos, como é que é? Não é Fabrício Santos, é... Luciano Santos. Luciano Santos. Meio Ronaldinho Gaúcho, assim. Branco. Sorondo. Cara, o Sorondo não foi mal no Inter. Foi bem no Inter. Sorondo foi bem no Inter. O Washington praticamente não jogou pelo Grêmio. E no Inter não jogou nada. Branco joga bem em 95 no Inter. Não joga. Joga bem. Silvio, entre parênteses, esse pouca gente lembra mesmo. O Silvio era o reserva do Christian em 97, né? E do Jardel antes. E do Jardel em 96, né? Isso. Porque em 96 era o Zé Afonso no segundo semestre. Primeiro semestre. O Silvio é o centroavento do Bragantino, naquele timaço do Bragantino, do Lucha. Isso. E é um centroavante grande, canhoto, de Corpanzil. Corpulento. Titular do Inter e do Grêmio hoje. Não, o alemão joga mais que ele. Negativo. Sim, senhor. Negativo. Mas sim, senhor. Não, depende do Silvio. Não, e o Diego Souza porque tá velho já. É que o Silvio não teve espaço pra jogar em 97 nem em 96. Não, mas só um pouquinho. Os caras não deixavam, mas o Silvio era bom centroavante. Não, mas ninguém tá dizendo que não era. Mas não seria titular em Grêmio Inter. Muito mais recurso. Mas não era o Wesley Moraes, o Silvio? Negativo, tu tá de brincadeira. Lento. O Silvio jogava bola, velho. Não, também acho que jogava, mas não. O Silvio jogava bola. E Ademir Maria, tu tá de sacanagem. O Saraiva. Prefiro não comentar. Isso aí ninguém lembra. Cara, eu botei. Quem é esse cara? O Wellington Silva, lateral direito, aquele que jogou no Inter. No Grêmio eu não lembro. E no Grêmio ele também não lembro. Ele surge no Grêmio em 2007, 2008. Fonte, algum site que eu peguei, não lembrava também. Tá bom, eu não lembro dele. Robertson, atacante. Robertson não jogou nada nenhum dos dois também. Muito pouco. Treinadores. Treinadores é legal. Treinadores teve casaca no sentido, não literal, né? Mas no sentido de sair de um pro outro. O que sempre me ocorre é o Leão. Eu não lembro de outro que tenha saído de um pro outro. Direto, Leão? O Leão sai 9-9, livra o Inter do rebaixamento e vai pro Grêmio da ISL. Te prepara... Acho que em algum momento o Claudião te prepara pro... Tem que correr no tempo, né? O desafio do Guima não é meu, mas tu vai rir. Atenção, técnicos, tá? Vamos no pique. Mano Menezes precisa ganhar título no Inter, porque a história dele mas no o trabalho dele já é bom. O trabalho é bom. Tite... Vai super bem nos dois. Super bem nos dois. Monta dois grandes times. Cara, não sei dizer. Então, ele monta dois grandes times. Dá pra dizer. O que ele faz no Grêmio de 2001 é revolucionário e o trabalho dele é mais duradouro. Não, e no Inter ele é o time que joga mais bonito de todos. 2008 é brincadeira, cara, do Inter. Joga bonito. O de 2008 é bonito? Opa, da Sul-Americana? É melhor que 2006, pra mim merece todos os elogios, mas o de boniteza não... Sim, cara, jogava bonito aquele time. Pra muita gente, mais do que 2010 e 2006. Não, time tudo jogava bem, bem pra acho que caramba. essa discussão vai... Enio Andrade. Pra mim vai melhor no Inter. No Inter, né? Com certeza. Valdir Espinosa. Grêmio. Otacílio, Chapinha. Pra mim vai melhor no Grêmio com o Grêmio Show 88. Grêmio Show. Cláudio Duarte, grande Claudião. Melhor passagem do Claudião pelos dois, por incrível que pareça, no Grêmio. 89. Campeão da Copa do Brasil. Rubens Minelli. Inter, sem dúvida. Antônio Lopes. Evidente que no Inter. Delegado, campeão da Copa do Brasil em 92. Emerson Leão. Não vai bem nenhum dos dois. Não vai bem nenhum dos dois. Paulo Autuori. Não vai bem nenhum dos dois também. Nenhum dos dois, né? Leva o Inter a uma semifinal de Copa do Brasil. Celso Roth, não dá tempo de responder pelo número de passagens. Não dá. Não, mas a melhor passada do Roth... No Inter. No Inter. 97. Cassia Carpes. Não, 2010 também, né? Libertadores. Claro, 2010. Cassia Carpes, pra mim, a passagem dele melhor é no Grêmio. A do Inter é só 98? 98 só. 96? 93. 93. Ernesto Guedes. Eu não lembro a trajetória dele no Dino Inter. Sani. Inter. Francisco Neto, vírgula, o Chiquinho. Não tem condição de opinar. Melhor passagem dele. Difícil. Bom profissional, assim. Muito bom. Olha aqui, ó. Bom convidado. Olho no lance, Bom convidado. a imaginação presente na voz marcante de Silvio Luiz. Olho no lance. Francisco Neto, vírgula, o Chiquinho. Tem que trocar isso aqui, ó. O programa Encontro do Esporte, que ia ao ar... é com o JP, vai. Não, mas pode continuar. Toca a ficha. Programa ao ar que eu...
Meu Deus. O programa Encontro do Esporte, que ia ao ar pela TV2 Guaíba nos anos 90, comandado por João Bosco Vaz. Detalhe, eu fui nesse programa. Foi um sucesso. Em 92, com muita música e uma serenata, junto com a propaganda da raspadinha do Inter. O Carlos Guimarães vai ser preso, cara. Mais um monte de Skol na mesa e muito... Detalhe, o microfone ficava enrolado na latinha da Skol, assim, ó. E muitos ex-jogadores que pouca gente lembra. Uma das cenas emblemáticas dizia o que era o programa. Uma festa do esporte. Confere aí e vamos ver quem a gente reconhece. Bota lá. Cara, que coisa maravilhosa. A imagem é ruim, né? Encontro do esporte do John Olha ali a Bosco carne. Uma serenata. Quem é esse cara aqui? Olha esse cara. Esse aqui é conhecido. Mas quem é esse cara aqui com um mullet muito de cantor de Eu rádio achei que rock? era uma mulher, cara. Pode ser. Detalhe, pouco preço, Esse restaurante aqui, no cara, fundo. esse cara é conhecido. Isso é genial, olha isso, olhem isso. Skol, velho. Skol. Que agito, hein? A moça não Uma tava ser- muito uma serenata. animada, né? Quem é que poderia estar cantando nessa serenata, JP? Anchieta. Gardenon. Daniel Torres. Tem um cara parecido com o próprio Bosco ali, tocando. Olha ali. Olha isso, cara. Olha esse cara se mamando, conversando com o garçom. Garçom. Cara. O garçom constrangido em Sim. ser gravado. Tem um cara muito desconfiado cantando ali, cara. Tá, esse Sim. cara... Ó, entrou que cor, coloriu, entrou vai. Agora cor. coloriu. Coloriu. Aquele cara é uma mistura de Denis Abraão com João Bosco Vaz. É verdade, não é? É meio Denis Abraão, meio João Bosco Vaz. Olha ali, ó. Debulhando no cavaquinho. Sim. Olha o look. Quem é que vai... Meu, cara, Não eu tenho sei, medo que vai não aparecer. sei. Ah, não, é a mesma É uma menina. menina. É a mesma menina. Quem é que poderia estar operando essa câmera? Não sei. Gerson Paz. Que tá essa camisa do cara ali? Não, mas que é esse cara? Eduardo Moreno participava também, né? O Eduardo Moreno produzia esse programa. Produzia. Ribeiro Neto que lançou. Eduardo. O Renato É no mesmo? primeiro programa. É mesmo? Ele Olha lá, Marcelinho. a imagem aberta. O cara com muito mullet. Muito mullet. Parece Quem um é que tá rap. ali? Olha quem é A que vai tabela aparecer. meio torta. Olha quem é que vai aparecer agora. Olha quem é que vai aparecer, pelo amor de Deus. Saudou, já não tá mais entre nós. Pô, tem que mostrar o cara, meu. Calma, já tá acabando o vídeo. Já tá acabando, tem que mostrar. Pouco preço, cara. Tinha Isso. ali no... Supermercado aqui da praia. No IAPI ali, velho. Tinha. Pouco preço. Na praia também, isso. Tinha pouco preço e Febernat na praia. Que tava presente ali, Rui La Rosa da Copa Paquetá. Aqui, Rui La Rosa da Copa Paquetá. E um cara de muito mullet, velho. E o Bosco é o mesmo, né, cara? É o Sim, mesmo, sim. não muda. Para você aqui na TV2 Guaíba. Todos os sábados o nosso bar recebe as personalidades do esporte. Visionário. Rui La Rosa e um cara de mullet. Visionário, Bosco visionário. Vários segmentos O bar. vários segmentos. Se tinha uma pessoa que podia estar nos bastidores ali, louca pra que fosse pro intervalo. Demais, cara. Pra distribuir algum brinde. Muito bom isso aí, cara. Aveline. Que coisa maravilhosa. Olha aqui, ó. Outro cara com a frequência memória ali, o cara mais... da Barranco. Desafio do Guima, a memória mais bonita Tá. do Brasil. E qual programa que vinha depois? Presta atenção. Querência. Ah, foi um teleouvinte? Isso, pelo Cartão fax verde. do Chuteira Preta. Sandro Santos, vai. Cara, não fui eu, Carlos, tá? Vai. No começo do ano 2000, em um jogo contra o Figueirense, o Grêmio teve 2 shows antes da partida para apresentar alguns dos seus reforços da ISL. Um show de um artista local e uma outra artista nacional. Quem foram eles? Um foi Ivete Sangalo. Tá. O outro, show de um artista. Ah, se tu chutar, tu vai acertar. MC Jampou, não é. Cara, se eu te der 1000 pistas, 1000 chances, tu não vai. Mas se eu te der uma, tu vai. Não diz. Diz uma Já- intermediária. a pista já foi dada. Se eu te der 1000 chances, tu não acerta. Se eu te der apenas uma, tu acerta. Se tu me der 1000 chances, não sei. E com uma, tu acerta. Tá, então me dá a pista. Não, é chance, não é pista. Uma chance eu acerto. Isto. Pra tu não correr risco de errar, quem tu chutaria que foi o artista local? Serginho Moá. Borghetinho, cara. Borghetinho, cara. Tá, e ele mandou assim, uma pergunta bônus e impossível a resposta, diz o Sandro. Pô, Tá mal. menosprezando a memória mais bonita do Brasil. Ele não viu o roteiro, eu acho que ele vai acertar uns 8 nomes, tá? Escala o time que jogou. Pista, foi um time misto. Bom time, cara. Danley, Tá, Anderson Lima, não. Não. lateral direito. Aí que tá, não estavam... Ele te disse ali, não estavam todos os reforços ainda aptos a jogar. Metade não jogou.
Cara, lateral direito... Então tem que ver que tinha gente de 99 ainda jogando. Tô te ajudando. Valmir. Acertei? Não, Valmir é 98, Quero cara. lateral. Bom lateral. Valmir era 98. Quem era o lateral direito? Itaqui. Itaqui. Rodrigo... Como é que é o nome do cara? Como é que é o nome daquele Rodrigo bonito? Ah, o Rodrigo Costa? Rodrigo Costa. Não. Ronaldo Alves. Não, cara, tu tá... Alex Xavier. Não, cara. Volta pra... 2000, cara. Volta pra 2000, calma. Marinho. Isto. O outro zagueiro era Marinho com o... Bati até na mãe dele. Claudio Miro. Nenê. Nenê e... Sandro Neves. Não, Sandro Neves é depois. Sandro Neves, segundo semestre. E... eu não lembro. Roger. Tá. É esse primeiro volante. Esse primeiro volante... Wagner. Não. Gavião. Não. Carlos Alberto. Dessa linhagem aí do Gavião. Anderson Polga. Quase. Quase. Eduardo Costa. Quase. Quase. Loiro. Panceira. Isto. Cara, aí o segundo volante, eu te juro, porque só pode ser o do ano anterior, eu não lembrava que ele tinha... Cleison. Fabinho. Fabinho é do ano anterior. Pois é. 9-9, o Fabinho joga. Isso. Meias. Gé. Não, o Gé tá na frente. Tinga. Não. Ronaldinho. Não. Pista. Tá? Zinho. Jogador longilíneo. Edu. Não. Edu, cara? Edu, volante. Fez gol contra o Flamengo. Dejair. Não. Edu? Edu, volante. Jogou 3, 4 jogos só. Não me lembro esse cara. Isso. O jogador longilíneo era reforço ou remanescente? Meia. Acho que ele veio da Portuguesa. Tô trovando. Ranielli. Tô Jogou no trovando. Atlético Mineiro. Jogou... Alexandre. Não. Ranielli. Não. Hernani. Eduardo. Hernani. Lembra? Contratação. Eduardo Marques. Izinho. Na frente, Gé, tu já acertaste. Acho que jogou no Atlético. Jogou no Atlético Jogou. Mineiro. Gé e Cláudio Pitbull. Ignite. Eu errei tudo. Não, me Técnico decepcionaste Emerson hoje. Leão. Decepcionou. Não, mas aí eu tô... o Grêmio, Sandro. tu acertaria, eu não. Ah, certo. Muito bem, Acertaria olha muito. aqui, ó. Cartão verde, a hora da audiência no fax chuteirapretapodcast@gmail.com. Viva mais vida! Atenção! Se você está pensando em iniciar a prática esportiva, e tá na hora, né, meu amigo, de iniciar uma prática esportiva, tem que começar já com um reloginho aqui, ó. Ó, que monitora tudo. Smartwatch Garmin. Viva Mais Vida é o lugar para tu adquirir o teu. O melhor relógio do mundo para a prática esportiva, entra lá. Viva Mais Vida, @Viva Mais Vida e chama o Daniel no direct que tu não vai te arrepender. Eu vou até mostrar aqui, ó. Aí? Olha a qualidade, olha a qualidade do relógio, rapaz. Aqui, ó. Mas Ó, pega aqui, marca até pensamento. Vou soltar o primeiro recado de hoje. Narração de Luiz Noriega, TV Cultura, anos 70. Luiz Magno. Opa, peraí que eu tenho que aumentar o volume, né? Luiz Magno da Rádio Guaíba, é isso? Não sei. Vamos ver. Eurico. Fuscão trabalhando. A para de cabeça. Leiva. Filho do Lucas. A penetração. Esporte é cultura. Isso é o gol. São gol. Luizão Chevrolet. Palmeiras. 3. Botafogo de Ribeirão. 1. Era assim a Luiz narração. Chevrolet é Luiz Pereira. Era assim Vamos a pros narração, recados aqui cara. que estamos em cima da hora. Vê se vocês conhecem quem é esse cara aqui, ó. Jeremias Werneck. Ah, bom profissional. Canalhas. E tu também. Bom profissional. Sentirei saudades, meus amigos. Que grande projeto, e meu substituto inicial, Rafael Antoniucci, no último programa, iniciou chegando. Sucesso e boas risadas, gurizada. A todos que acompanham o Chuteira, meu grande abraço e muito obrigado pelo carinho. A bola não pode parar. Um abraço, Gerê. Grande Gerê. Michel de Campo Bom. E aí, moçada, o podcast segue muito bom. Agora, com a saída do Jeremias, fica a dúvida. Em qual equipe de esportes ele trabalharia nos anos 80 e 90? Na minha opinião, seria repórter da Fórmula Truck. Bom demais. Nos domingos, à tarde, como parte do Show dos Esportes, com muitas informações direto do paddock. E agora, com a ausência urgente que figuras como Iura, Príncipe Jajá, Luiz Fernando Zac, Ademir Maria, Nestor Raim, Baidec passem a compor essa bancada. Muito obrigado pelas sugestões, mas elas não serão aceitas. Onde era a maioria das provas do Stock Car e da Fórmula Truck, aliás, da Fórmula Truck? Não sei. Cascavel, no Paraná.
Sandro Frederico. Realmente, JP, o Jeremias vai fazer muita falta. A ideia de um convidado é interessante, mas não seria melhor conseguir um substituto fixo para o Jeremias? É que o mercado está escasso, meu amigo Sandro Frederico. Jefferson Duarte. Maiores peladeiros caros. Está sugerindo uma pauta aqui, né? Nico Lopes no Inter e Campaz no Grêmio. Os dois que rebaixaram a dupla. Luciano Neri. Nem cogitaram... Aqui eu não sei de quem ele está falando. Petiofrio Benítez. Acho que é o Benítez do Grêmio? Sim, Benítez do Grêmio. Agora, olha o recado. Devia ter colocado só essa parte aqui, né? Estou escutando vocês fazendo uma esteira na academia e me aparece um cara de mullets. Eu só conseguia lembrar do Guima. Ai. Um dos poucos caras de mullets, né? GM, D'Alessandro jogou uns anos e passou vários outros enganando e fazendo marketing. Não, cara, o D'Alessandro jogou muito, foi o maior estrangeiro da história do Inter, pelo menos na minha humilde opinião. Lorenzo 868, sou colorado, D'Alessandro foi enganador, estrangeiros melhores que ele. D'Alessandro enganador, meu Pois Deus é, cara, Figueiredo, Rubem Paz, Gamarra, entre outros. Maicon Fernandes, quem foi bastante especulado no Grêmio na época foi o Aimar. É verdade. Aimar. Principalmente no período que não tinha jogos, na entre-safra, como a gente fala. Ricardo Amaral, piores gringos no Grêmio, tente constar o inesquecível e horrendo Escalona. Característica do seu cruzamento. Cruzava com uma espécie de carrinho. É verdade. Sabe que sobre o Escalona eu tenho não é uma teoria, né? O Escalona é o responsável pela Batalha dos Aflitos. Qual é? Por quê? Ele bota a mão na bola e avacalha o jogo. Se o Náutico ganha de 1-0, o Grêmio segura o 0-0, é uma obviedade, o Grêmio teria subido, ou o Náutico, e não teria Batalha dos Aflitos. Ele que avacalha o jogo. Ele bota a mão na bola que a gente faz no colégio, mas enfim. Não gosto muito de falar de Escalona, cara. Muito bom. Ricardo Amaral, olha o recado dele. E o Bertolho, característica de sua passagem pornográfica por aqui. Paulo Brito narrava Facundo Bertolho, é verdade. E uma porrada do Bruno Beleboni. Vocês não falaram absolutamente nada no último episódio sobre o De Leon e a Anchieta. Culpa do Carlos Guimarães. Não. O Anchieta tava fora do escopo, de 80 pra cá. A gente falou sobre o De Leon, sim. Sim, falamos sobre o De Leon. Eu não ouvi até o fim, cara. Veja, galera, é de 80 pra cá, o Anchieta é antes. Pessoal, like, hoje, né? Gostou do conteúdo, gostou do nosso podcast, deixa o like, recomenda ele pros amigos. Aliás, a gente tá precisando de audiência. Só pra fechar, o Anchieta joga um ano aqui no Grêmio, em 1980, o Anchieta ainda joga, se eu não me engano, porque tem o famoso gol dele, ou a 79, cuja narração é a seguinte, ó. Escanteio Lambari. Anchieta. No mesmo jogo que tem a narração que é assim, ó. Éder autorizado. Não há descrição do que acontece. Tchau, gente. Obrigado a todos pelo carinho. Até a próxima. Tchau. É que os caras tiram a camisa assim, ó. Pra mim,